Bom, agora nós vamos estudar a derivada da função vetorial, ok? Então aqui eu tenho três figurinhas, né? E eu vou representar cada passo do processo do cálculo da derivada. No primeiro momento a gente tem o seguinte, eu tenho uma trajetória aqui, né? E eu tenho um movimento nessa trajetória acontecendo aqui nesse sentido, certo? Então eu tenho uma posição inicial e eu tenho uma posição final. Se eu fizer a diferença entre essas duas posições, eu vou ter esse vetor aqui saindo da posição inicial, chegando aqui na posição final. Essa diferença de posição vai ser exatamente o nosso vetor RT mais ΔT menos RT. Essa expressão aqui, certo? Pois bem, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa diferença aqui e vou dividir ela por ΔT, tá certo? Isso aqui é a nossa variação do parâmetro, ok? Então, eu pego a diferença das posições, divido pela variação do parâmetro, e aí se essa variação tiver entre 0 e 1, né, a gente tem que esse vetor aqui, ele está maior, ele vai ser estendido, né, ele vai ser maior do que o vetor diferença de posição, tá certo? Ou seja, esse vetor aqui, ele traspassa aqui, ó, o vetor, a posição final, certo? Ele sai aqui da posição inicial, traspassa aqui a posição final, tá certo? Agora, vamos fazer esse ΔT tender a zero, né? Que é o que nos interessa. Então, esse vetor aqui, posição final, quando o ΔT tender a zero, ele vai ficar quase que sobreposto aqui na posição inicial. É isso que vai estar representado aqui nessa nova figura, na terceira figura aqui, né? Olha só. Aqui eu tenho o vetor posição, né? E aí eu faço aquela diferença aqui, essa diferença, divido pela variação e faço ela agora tender a zero, tá certo? E aí o que vai acontecer? A gente vai ter um vetorzinho aqui, ó. Ele exatamente na direção do movimento e tangente à trajetória da curva, tá certo? Então, esse vetor ele vai estar indicando a direção do movimento aqui, né? E vai estar exatamente fazendo uma tangente à curva nesse ponto aqui, certo? Vamos fazer o desenvolvimento algébrico, já que a gente viu aqui uma representação em figuras do que seria a derivada da função vetorial. Vamos agora fazer o desenvolvimento algébrico dessas ilustrações aqui, ok? Vamos lá. Suponha que RT é um vetor posição de uma partícula, né? Ou seja, uma partícula que está se movimentando aqui em cima dessa trajetória aqui, né? Então a gente tem a diferença, né? A diferença de posições do instante t inicial até o instante t mais ΔT, que é o instante final. Então aqui está a diferença de posição. Aqui a posição final e aqui a posição inicial, ok? A nossa posição final, de forma mais detalhada, ela é escrita dessa forma. F de t mais ΔT na direção I, G de t mais ΔT na direção J e H de t mais ΔT na direção K, certo? Isso aqui é a nossa posição final. E a gente vai subtrair da posição inicial. A posição inicial é exatamente quando ele está em cima aqui no ponto, no instante t, na posição no instante t. Vamos lá, então a gente tem f de t na direção I, g de t na direção J e h de t na direção K, certo? A gente tem que fazer aqui a diferença entre a posição final menos a posição inicial. Então, quando eu fizer essa diferença, eu vou ter alguns termos incomuns aqui. Por exemplo, na direção I, eu tenho f de t mais ΔT menos o f de t. Então, aqui eu faço aqui a diferença. De forma análoga, eu vou ter essa variação de posição aqui na direção J, ou seja, na componente Y, né? Então tem um G de t mais ΔT menos G de t. E de forma análoga, né, a gente tem aqui também essa diferença para o H de t. Tá certo?
Bom, esse daqui esse passo aqui, ó, esse desenvolvimento, ele é dessa figura aqui, ó, dessa primeira figura. Agora a gente precisa fazer o desenvolvimento dessa segunda figura aqui. Como é que a gente faz? A gente divide tudo por ΔT, certo? Quando eu faço essa divisão aqui da diferença de posições, aqui usando as funções vetoriais, por esse ΔT que aqui ele é um escalar, o que é que vai acontecer? Eu vou distribuir essa divisão para cada uma das componentes, tá certo? Então eu tenho aqui f de t mais ΔT menos f de t sobre ΔT na direção i, e eu tenho g de t mais ΔT menos g de t sobre ΔT na direção j, e h de t mais ΔT menos h de t sobre ΔT na direção k. Isso tudo aqui é a nossa variação de posição, certo? E aqui eu tenho uma variação em cada uma das componentes, ok? Agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente tem essa variação em ΔT, né? E a gente considerou lá na nossa figurinha entre 0 e 1. Agora vamos fazer esse negócio tender a 0, tá certo? Quando eu faço o limite para ΔT tendendo a 0 dessa variação aqui da posição, eu vou ter o limite em cada uma das componentes também sendo calculado, tá certo? Então, se você observar muito bem isso aqui, você já deve estar familiarizado e lembrar que esse termo aqui é a derivada da função f. Isso aqui é a derivada da função f. Esse termo aqui, né, é a derivada da função g. E esse termo aqui é a derivada da função h, certo? Então, a gente tem que a derivada da função vetorial vai ser exatamente a derivada de cada uma das componentes, né? Então, não é tão difícil. O procedimento para fazer o cálculo da derivada da função vetorial é um procedimento simples, tá certo? É só derivar cada uma das componentes com relação ao parâmetro.